Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 10 de maio de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 27ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e convidar aqui o primeiro vereador inscrito, o vereador Márcio Damasio, que dispõe de até 5 minutos. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria, senhor presidente, e os meus nobres colegas vereadores, pedir permissão que eu vou ter que... Estamos com uma excursão marcada para Aparecida do Norte. Eu vou lá pedir a nossa santa querida que abençoe Nova Friburgo, que abençoe essa população de Friburgo que tanto merece. E é uma excursão da população lá dos Três Bicos e eu quero ir com eles. E o ônibus vai sair aproximadamente às 9 horas. E eu queria justificar, presidente, e passar o meu tempo da hora livre para o nobre vereador Renato Oberhammer. Pois não, vereador. Muito obrigado, muito obrigado. Desejar aqui boa viagem, né, para o vereador Manuel do Porte. Obrigado, obrigado. Que reze por nós lá em Aparecida. Estive lá uns 15 dias atrás. E que sirva também, né, de apoio a uma viagem hoje que o senhor vai fazer. Com certeza vai acompanhar aí o resultado do jogo do Fluminense, mas lá vai sofrer de consolo amanhã, o senhor fazendo as orações, com certeza vai conseguir absorver essa derrota. Eu tenho certeza que o pensamento é positivo e o Fluminense vai dar a volta por cima. Pois não, vereador. Então, senhores, tenham todos uma boa sessão e uma boa noite, e estou indo lá pedir para a população de Nova Friburgo as bênçãos da Nossa Senhora Aparecida. Precisamos muito. Boa viagem, vereador. Obrigado, obrigado. Vereador Márcio Damasio dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Eu quero iniciar minhas palavras na sessão desse dia, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de poder comparecer a esta sessão. E quero falar aqui a respeito da audiência pública que realizamos ontem aqui nesta casa e comentar do êxito que tivemos aqui com as discussões a respeito de novas ligações de energia ali para o pessoal ali do Terceiro Distrito, para os produtores rurais. E tivemos aqui a presença dos diretores da Ampla, diretores da Energisa, os diretores do INEA e diretores do Parque Estadual Três Picos. E durante o debate aqui na audiência pública, nós conseguimos avançar naquela discussão e tivemos êxito com muitos problemas que estavam tendo ali na região. Já saímos daqui ontem com um avanço muito grande e praticamente com bastante coisa resolvida. E eu acredito que nos próximos dias, os produtores rurais ali que estão sofrendo sem poder fazer novas ligações de energia para irrigar as suas plantações, daí por diante vão conseguir ligar a energia para irrigar as suas plantações, não só isso, mas também para iluminação das suas residências. Então, eu quero fazer um agradecimento de público aos diretores dos órgãos competentes que tiveram aqui, nos atenderam, também um número grande de pessoas que veio assistir aqui e debater, participar da audiência pública. Quero fazer um agradecimento de público. A Secretaria de Meio Ambiente do município também colaborou com a gente e a gente avançou num debate muito importante que foi de suma importância
para a nossa região ali no 3º Distrito. Também, senhor presidente, eu quero voltar a falar, hoje eu estou até de posse aqui de um documento, voltar a falar a respeito ali de um pessoal ali de Córrego Dantas, vereador Vanor, que estão tendo problemas ali com as demolições das casas, e estou aqui com um documento de um senhor lá que assinou o termo de compromisso, assinaram, dando valor do imóvel dele, né, para que ele recebesse esse valor, e as máquinas começaram a demolir as casas ali, e várias pessoas não conseguiram receber nem o aluguel social e não conseguiram receber nem mesmo a indenização das suas casas. Então eu volto a essa tribuna, fazer aqui um clamor em nome daquele pessoal ali, pedir ao governo do Estado, ao municipal, que possa, até o governo municipal, que possa intervir nessa situação, ajudar aquelas pessoas ali em Córrego Dantas, né, nessa questão, senhor presidente. Então, ali, de posse de um documento, foi assinado o termo, né, de ajuste ali para que eles viessem receber a indenização do seu imóvel para ser derrubado, e as pessoas, alguns receberam, a maioria não estão recebendo. E as máquinas já estão ali no local fazendo a demolição dos imóveis, que realmente estão numa área que não tem condições de continuar, é área de risco, as casas foram afetadas, né, mas são pessoas também que perderam o que tinha ali, não tem mais nada, e não receberam também parte daquela indenização ou a total indenização que foi prometida a eles. Então eu venho fazer aqui um apelo, né, de repente se alguém da Secretaria de Assistência Social pudesse intervir nessa situação para ajudar aquele pessoal ali, aquele povo ali em Córrego Dantas, eu acredito que talvez tenha até em outras áreas da nossa cidade, em outros locais do nosso município, possa ter alguém também sofrendo com o mesmo problema. Mas eu queria fazer aqui um pedido em nome ali daquela comunidade ali de Córrego Dantas, daquele pessoal tão sofrido ali, e que possamos obter êxito e pedir auxílio da Secretaria de Assistência Social do município, que possa intervir junto ali aquele povo ali, para que eles possam receber do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Próximo vereador Vanorzinho, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria, nesse momento, parabenizar o vereador Márcio Damasio pela reunião. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas com certeza o vereador nos representou aí a área rural muito bem, e felicitar todos os presentes da reunião. Queria, senhor presidente, senhores vereadores, solicitar mais uma vez daqui da tribuna, uma vez que eu já fiz todos os contatos possíveis com o governo, pedir ao líder de governo, doutor Renato Abirrame, que é uma pessoa que a gente sabe do crédito que ele tem, junto à sociedade, junto ao executivo, para que resolva o problema de uma ponte que tem lá em Três Cachoeiras, que vai completando já 7 meses, e infelizmente só precisa de, se fosse uma obra absurda, mas uma ponte que precisa de duas vigas de madeira e cerca de 15 planchões, já se faz aí 7 meses, e a comunidade, como diz outro, agoniza, pedindo socorro naquela ponte. A gente não consegue o êxito do executivo no sentido de realizar aquela ponte. Eu confesso aos senhores que eu tive até, vereador Márcio Damasio, eu tive até para fazer uma indicação ao ofício ao prefeito de Sumidouro. Pedir ajuda ao prefeito de Sumidouro para fazer uma ponte na área de Nova Friburgo, porque a gente não está conseguindo fazer, não é uma obra faraônica, é uma obra barata, né? Nem obra, não pode nem ser chamado de obra. Infelizmente, a gente tem que se sujeitar até a gozações da comunidade, no sentido de que não consegue
dependendo do horário, né, que tem que dar uma volta muito grande, e se atrasam e perdendo até o horário de alguns compromissos por esta ponte não estar sendo realizada. Pois não, vereador Márcio Damaso? Realmente eu quero felicitar Vossa Excelência por abordar esse tema aqui. Eu acredito que já é até de conhecimento da Secretaria de Obra do município. Inclusive, teve ali aquelas máquinas da Secretaria de Agricultura do Estado, tiveram circulando por ali e solicitaram que a gente pudesse intervir, pedir, e a gente já fez indicação aqui, já pedimos, né? E vamos torcer que a Secretaria de Obra aí do município possa nos atender naquilo ali, porque é uma comunidade muito carente e dá uma volta enorme, né? Uma ponte, uma obra aparentemente barata, uma coisa que não tão difícil assim de resolver aquela situação. E eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema aqui e pode contar com o meu apoio aí para que a gente venha intervir junto ao governo municipal para que a gente possa conseguir êxito ali para ajudar aquela comunidade ali tão carente. Obrigado, vereador. Agora, é certo de que a Secretaria de Obras está sabendo, até porque eu fiz vários contatos com o secretário e outros seus assessores, no sentido de realizar esta faraônica obra de 2 vigas e 15 pranchões. A gente lamenta que ainda não consiga ter correspondido aos anseios da comunidade ali do Três Cachoeiras. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, queria falar também, eu recebi 2 ligações de pessoas que insinuando que eu, na sessão anterior, fiz defesa da empresa Friburgo Auto-Ônibus. Eu quero deixar bem claro que quando eu levantei aqui que o prefeito municipal ouviu todas as concessionárias, Águas de Nova Friburgo, EBMA, a Energisa, todas essas concessionárias conseguiram audiência com o prefeito municipal nesses 6 meses. E a Friburgo Auto-Ônibus, empresa que não é nada mais, nada menos que nossa, da população, com mais de 50 anos na cidade, eu não quis dizer que era para o prefeito receber a empresa e para dar aumento, não. É simplesmente receber a empresa por respeito àqueles que é a segunda empregadora de nossa cidade. É a segunda maior empregadora de nossa cidade. A segunda empresa particular. É a terceira a nível de... A primeira é a prefeitura, segunda é a Stan e terceira a Friburgo Auto-Ônibus. E eu não tenho nem contato, nem interesse, não tem nem interesse tem, mas nem contato com diretores da empresa. Mas o que a gente tem que ter é respeito pela empresa. Nós não podemos achar, lógico que na emoção, e quando falaram, mas você vai falar, eu vou vir falar sim, é obrigação minha, e tenho a honra de quando quiseram fazer o que todos sabem aí do mandato de 2004, com a empresa, porque a empresa é patrimônio nosso, eu levantei a bandeira para que não fizessem. Nós não podemos deixar que aconteça com a Friburgo Auto-Ônibus o que aconteceu com a nossa querida MAI. Nós não podemos deixar que venham forasteiros para a nossa cidade e depois ninguém consiga arrumar a solução para o problema. Por isso, eu levantei que infelizmente, o prefeito, e eu apoio o prefeito Sérgio Xavier, mas meu pensamento, infelizmente, o prefeito, eu lamentava que até aquele momento ainda não tinha recebido os diretores da FAO, mas não era, e torno a repetir, não era para dar aumento, não. Nós estamos vendo exemplo de cidade que está baixando a passagem de ônibus. Nós estamos vendo cidades que estão conseguindo com o Ministério dos Transportes que venha um repasse para amenizar o custo da gratuidade, em contrapartida a passagem abaixo, o valor da passagem. É para buscar soluções para que a gente não deixe, como eu disse, uma empresa de 50 anos na nossa cidade, vereador doutor Renato, a gente está
aí junto desde que eu iniciei meu mandato em 92 e sabe que isso é uma polêmica desde que nós estamos aqui na casa, e nós não podemos deixar que aconteça com a Friburgo Auto-ônibus o que aconteceu com a nossa AMAI, quando nós falávamos que a AMAI fazia até obras para a prefeitura e que, independente da gente ser oposição na época, tem que saudar aqui o trabalho do César Barroso, que era diretor superintendente, e que era uma autarquia bem conduzida, e que tinha condições de se tornar, de fazer e ajudar muito a nossa população, no sentido de ela mesma, através do BNDES, colocar os hidrômetros necessários, porque agora resolveu a falta d'água, colocou-se hidrômetros em 100% das casas, aí o problema da água foi resolvido. E a AMAI resolvia, tinha capacidade de conseguir dinheiro do BNDES, e ela mesma resolveu, e nós ficarmos com a nossa empresa como ela, a não ser que tivesse um déficit, né, orçamentário ou um déficit administrativo, que a AMAI não existia. Então, quando eu falei aqui que lamentava de o prefeito não ter ainda, nesse período de governo dele, ter recebido os diretores, eu quero registrar. Não era para receber os diretores para dar aumento, mas faz parte da democracia o diálogo. E esse era o ponto de vista que eu quis defender. E muitas pessoas querem desviar o que a gente fala. Querem desviar quando eu falei aqui, para terminar, senhor presidente, que não tinha homem na casa. Não tinha homem na casa para provar que eu assinei hora de máquina que não foi trabalhada. E isso que eu quis dizer bem claro, mas já estão desvirtuando o que eu falei. E não tem mesmo, não. Para falar que eu assinei coisa que não existe, não tem homem aqui dentro mesmo para dizer. Mas eu respeito, não quis, em momento algum, desrespeitar os meus companheiros vereadores e desconfiar. Só 30 segundos. Primeiro, cumprimentá-lo, né, porque a FAO é uma empresa que presta excelente serviço há muitos anos, uma empresa de friburguense, nós temos que respeitar, presta um serviço bom, sem dúvida nenhuma. Agora, o prefeito me disse que ele não recebeu porque a pauta era aumento de tarifa. Foi o que ele me falou, que era aumento de tarifa e aumento de tarifa, por isso que ele não recebeu. Quanto às águas de Nova Friburgo, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Então, eu ainda tenho fé que a mesma atitude que o prefeito tem tomado com a Friburgo Auto-ônibus, ele há de tomar com a Águas de Nova Friburgo, revogar o decreto que deu quase 15% de aumento para ela, revogar e melhor ainda, dar um basta neles e fazer com que eles dê um alívio à nossa sociedade e saia da nossa cidade e entregue os serviços de água e esgoto para a nossa prefeitura, com certeza vai ter mais capacidade para administrar e não vai trazer tanto transtorno para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Damião, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero começar a minha fala falando aqui sobre a MyFest. As pessoas têm ligado e perguntado a respeito da contratação de uma empresa que ganhou a licitação, o contrato ontem, mas que já estava montando as estruturas da festa bem antes de ter sido contratada. Concordo com quem está reclamando, é muito suspeita essa contratação. São R$750 mil. Eu quero dizer que não sou contra festas, mas acho que nós temos que ter festas com sustentação, com longevidade. E se tem até um exemplo num texto que escrevi, da Flip, que acontece regularmente e que traz para Paraty uma população muito grande de turistas, de intelectuais, de escritores, de pessoas interessadas em temas com essa relevância. Acho que Friburgo precisa de um calendário forte também como este, mas me chamou a atenção o fato de R$750 mil ser publicado ontem e
a empresa já estar montando lá as estruturas. Vereador, consegue 30 segundos? Eu passo 1 minuto do meu tempo, senhor. Pois não. Só para, de repente, trazer um esclarecimento, que eu também busquei essa informação. A primeira, a estrutura está sendo montada, parece que a autoescola que estava fazendo a prova lá, que alugou a estrutura para poder atender a demanda das provas. A princípio foi o que me passaram, a estrutura que está lá é essa. Se eles vão utilizar, nada impede da empresa que ganhou alugar a estrutura. E segunda informação que eu tive, é que, na verdade, os R$750 mil que foram licitados, foi licitado para ver se alguma empresa, a empresa que ganhasse, ela vai estar entrando com essa verba através da lei de incentivo do governo do Estado. Parece que já está na mão da secretária de Cultura Estadual, só assinar, e 750 mil serão investidos pela Ambev, então a festa será custo zero pelo Poder Executivo. Essa verba as pessoas estão colocando em rede social, que é um absurdo, a cidade se encontra num momento desse, e gastarem 750 mil no evento. Eu, particularmente, tenho uma outra visão, acho que a cidade tem que se movimentar, tem que voltar ao normal. Exemplo disso foi o Carnaval. São dinheiros que não são retirados da assistência social, né, da Secretaria de Obras, mas, especialmente, os 750 mil da MyFest é um dinheiro que vai vir da Lei de Incentivo Fiscal, né? Por isso que a Ambev vai investir 750 mil. A Ambev não está recebendo 750 mil para fazer a festa, pelo contrário, ela está injetando esse dinheiro para fazer a organização, a estrutura da festa da MyFest. Obrigado, senhor presidente. Só para tentar concluir o raciocínio com relação a essa questão, eu dizia que não sou contra festas, mas acho que nós temos que ter um calendário que seja permanente. Definirmos uma atividade, e eu confesso que nós devemos invejar a atividade da Flip, que é realizada todos os anos em Paraty, porque Nova Friburgo teria a capacidade de realizar uma Flip, muito mais até do que outros municípios que não têm uma relação cultural, literária. Nós temos uma formação intelectual muito forte, isso seria uma imagem para se levar adiante de Nova Friburgo. Eu fiquei pensando aqui, não quero fazer proselitismo com relação a isso, mas comungar com a preocupação daqueles que estão levantando essa questão de que são 750 mil reais, valor significativo, daria para construir em torno de 25, 30 casas no momento de crise, mas não vou entrar na polêmica, porque se o município entende que é importante ter uma festa como essa, eu só espero que ela seja permanente no calendário do município, para fortalecer essa visão de que Nova Friburgo é uma cidade acolhedora, que tem capacidade de realizar boas festas, que isso marque o calendário definitivamente e a gente possa, com isso, atrair turismo e atrair recursos. Mas acho que não entendeu. Mas o dinheiro não sai do erário público, o dinheiro está vindo da Ambev. Não. A Ambev está investindo esse dinheiro na MyFest através da lei de incentivo fiscal. Não, perfeito, a prefeitura não está gastando nenhum real. Eu só disse que eu não quero entrar nessa polêmica. Tá. E quanto ao calendário, concordo, tá? Eu acho que deveria ter um calendário anual de todos os eventos do município, né, até para atrair o turista, movimentar o comércio local, para as pessoas se prepararem para as demandas, mas, infelizmente, ainda não aconteceu de a Secretaria de Turismo preparar esse calendário, que eu também apoio a iniciativa do vereador. Perfeito. E eu queria retomar um tema que eu abordei aqui dessa tribuna. Eu acho que a força da tribuna, senhor presidente, colabora no processo de fiscalização e de acompanhamento da sociedade com relação aos temas que são de interesse de toda a sociedade. Eu falei dessa tribuna com relação à compra de soro. 2.144.000 que iam ser utilizados na compra de soro, de um edital publicado em 2011, o doutor Renato não era nem secretário ainda, e que os preços estavam superfaturados, escandalosamente superfaturados. Disse isso da tribuna, reafirmo aqui da tribuna, e eu estava tão certo com relação à denúncia, que ela foi cancelada, e agora eu ouço o novo secretário, também não estou fazendo nenhuma condenação à atitude dele, nada disso, são fatos apenas. Então, as atitudes da Fundação de Saúde corroboram a minha denúncia. O novo soro foi comprado a 95 centavos, quando se pagou no primeiro momento R$ 3,41 cada frasco. Aí fica parecendo pouco, nós estamos falando de R$ 3,41? Não, nós estamos falando de R$ 2.144.000. Se ele caiu a menos de 1/3 do valor, e o secretário diz que o preço ainda é inferior
a tomada de preço que foi feita em 2010. Em 2010, nós pagamos mais caro pelo soro que foi comprado hoje, graças à denúncia que fiz dessa tribuna. Então, para ter uma conta lógica, se ele custava 2.144.000 todo o lote de soro, foi pago menos de um terço, nós então estávamos jogando no ralo R$1.400.000, aproximadamente. Isso é uma questão criminosa. E aí, do meu ponto de vista, é um ato criminoso, pelo menos com relação à forma como se trata o dinheiro público, o descuido. Não estou nem dizendo que alguém recebeu dinheiro para fazer isso. Antes que alguém levante a voz para falar, não estou dizendo isso. É criminoso do ponto de vista da falta de zelo, da falta de cuidado. As demais averiguações vão ser feitas pela Justiça. Já encaminhei ao Ministério Público para que ele cuide atentamente dessa questão. O fato é que Niterói comprou R$1,07. Cada frasco. Nova Friburgo ia pagar R$3,41. 2.144.000 por uma compra que não sairia por mais que R$800.000. E aí nós temos dificuldade com construção de casas populares, com atenção aos doentes. Eu vi no jornal A Voz da Serra que pacientes com câncer reclamam da demora no reembolso de despesas com tratamento. Pacientes com câncer que vão ao Rio, que vão a Petrópolis, que vão a cidades buscar socorro e ainda reclamam que as vans largam os pacientes pelo meio do caminho. E levam meses, senhor presidente, meses para receber o reembolso de algo que é sagrado para esse cidadão, porque ele tira do bolso para pagar as despesas e, por lei, ele tem direito ao reembolso e não está recebendo o reembolso no tempo hábil. Aí diz um aqui que mandam ele procurar em setembro. Caramba, o sujeito vai esperar até setembro e come o quê? Vive de quê? Eu quero lembrar que nós temos uma lei, eu apresentei, foi aprovada por esta casa, e é preciso que seja cumprida, que obriga ao acompanhamento dos pacientes que são transportados para fora do município por um profissional de saúde. Porque é absurdo um doente sair daqui, ele já está deprimido, ele está fragilizado e vai acompanhado de mais doentes numa van lotada para o Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, e não tem um profissional de saúde para cuidar dele. E ele afirma aqui na denúncia que faz ao jornal que muitas vezes ele é largado no meio do caminho pelas vans. Isso tem que ter uma solução. Propostas e leis nós estamos fazendo. Há que se cumprir as leis que são aprovadas nesta casa. Eu clamo que a Comissão de Saúde cuide disso. Nós temos uma Comissão de Saúde, é importante que ela tome pé dessa questão, que levante essa situação e cobre da secretaria. Eu sei que o secretário acabou de chegar na pasta, mas quem está no trabalho é preciso ter a tarefa de mudar essa relação que nós estamos vivendo, que é uma relação extremamente desumana. Com relação às licitações, tem que mudar o protocolo. Conclua, a CPI vereador. apresentou uma série de situações e não se mudou o protocolo. Daí a pouquinho nós vamos ter que sair fazendo uma CPI para a saúde, senhor presidente, porque do jeito que está não pode continuar. Muito obrigado. Pois não, vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Medeiros, dispõe também de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, tive a oportunidade de visitar a Associação dos Familiares e Amigos dos Excepcionais e Pais, que fica ali em Olaria, na Via Expressa, onde essa associação presta serviços com relação a atender as crianças, homens e mulheres que são especiais. Especiais de várias formas. É só ter a oportunidade de visitá-los, de vê-los. São pessoas amáveis, são pessoas que têm um sorriso no rosto, mas que, infelizmente, por algum erro médico, por algum problema hereditário, por alguma queda que tenha tido durante a vida, por alguma anomalia, não é tido, infelizmente, as funções, entre aspas, de uma pessoa normal. Porque, óbvio, a questão de ser normal é relativa e depende do referencial. Pude constatar, vereador Renato Abirrame, vereador Cláudio Damião,
que a parte de trás da AFAP tem cerca de uns 20 metros de altura, da sede até o leito do rio, uns 100 metros de comprimento, aonde uma emenda do deputado federal Hugo Leal e outra emenda do deputado Felipe Pereira contemplaram recursos para que pudesse fazer a construção deste muro de contenção do rio Cônego, aonde o objetivo óbvio era canalizar o rio e, por outro lado, manter a segurança das instalações da Associação de Familiares, Amigos e Pais dos Excepcionais. Saltam os olhos, vereador Márcio Damasio, o que aconteceu. Na transição de governo entre Demerval Barbosa Moreira e Sérgio Xavier, prefeito até então interino, bate cabeça de lá, bate cabeça de cá, vereador Vanor, batendo cabeça de lá, de cá, infelizmente, perderam o prazo com relação à verba para a construção do muro. Fiz o levantamento e saiu publicado na Voz da Serra, acho que de ontem ou de hoje, um edital destinando verba para a construção desse muro da AFAP ali em Olaria, em mais de R$1 milhão. Em tempos, 1.500.000, não é isso? O vereador Vanor traz o número correto. Em tempo de vacas magras, com certeza, se perder esse valor por falta de zelo, no sentido de buscar o conhecimento do que está acontecendo na administração pública, ou um jogar para cima do outro, infelizmente, vereador Isaac Demani, na briga entre o Mário e o Rochedo, quem sofre é o Marisco. Na briga política, pela prefeitura, pela cadeira número 1, quem sofreu, o vereador Marcelo Verli, foram os internos, foi a entidade, a AFAP, que perdeu essa verba, que tinha até uma placa, onde já tinha os valores, a empresa, tinha tudo ali na placa, mas foi perdido e agora vai ter que se destinar uma outra verba, que poderia ser utilizada em uma outra contenção, construção de casas, reconstrução de casas, mas que, como perdeu a verba anterior, vai ter que destinar essa verba para que possa fazer esse muro, e a gente pede e espera que essa verba seja contemplada. Por outro lado, o vereador Renata Birramer, que já foi representante do governo do Estado aqui no município, ADL, saltam os olhos o que está acontecendo com a ex-sede da 151ª Delegacia Policial, que é de propriedade da AFAP, na Vila Amélia. Vereador Cláudio Damião, o que acontece com a sede? O Estado deve mais de R$100 mil de repasse de aluguel para a Associação de Familiares, Amigos e Pais dos Excepcionais, ou seja, a AFAP, porque o prédio é da AFAP e era alugado para o governo do Estado para que pudesse ter uma renda para subsidiar esta importante organização. Vereador Vanor, tem informação da diretoria da AFAP que o Estado falou que não vai pagar, que já passou o prazo. Estado ser caloteiro, isso aí é uma vergonha fora do normal. E dar calote já é uma vergonha, ainda ser caloteiro com relação à Associação de Familiares e Amigos dos Pais e Pais dos Excepcionais, isso aí é uma aberração fora do normal. Vereador Marcos Medeiros, permite uma vontade. Quando eu fui representante do governo, havia um atraso bem grande e, depois que eu assumi o cargo, não houve atraso nenhum. É só ver lá na FAP que o Estado passou a pagar religiosamente, mensalmente, os aluguéis. Mas depois, infelizmente, não era mais eu. Pararam de pagar e estão dando um calote de R$100 mil à entidade de Associação de Familiares, Amigos e Pais dos Excepcionais. Então, já são pessoas que lutam com dificuldade, já são pessoas que a vida lhe impôs desafios para poder vivenciar no dia a dia. Se não bastasse estes desafios, ainda encontra o problema nos recursos que foram liberados para a sua sede, onde a cozinha está toda rachada, porque a erosão veio até próximo, perderam prazo com relação ao muro e ainda tem essa dívida de R$100 mil para ser recebido. Por outro lado, lá em Brasília, onde eu morei durante um tempo, tem uma van
que é um convênio entre o governo do Estado e o governo do Distrito Federal, onde o Distrito Federal já é o Estado. Então, é um convênio que há entre o Estado, no sentido da própria autarquia de trânsito, guardando as devidas proporções do Distrito Federal, e a Justiça do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal, óbvio, é uma cidade, mas ela tem a instituição de forma distrital, ou seja, comparada ao Estado. Então, um convênio entre a autarquia de trânsito do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal disponibiliza, vereador Luciano Faria, presidente, disponibiliza uma van, onde, se houver uma batida, a van vai no local, com funcionários da autarquia de trânsito local, com funcionários do Tribunal de Justiça, aonde senta as duas pessoas que estão envolvidas naquela ocorrência, faz-se a discussão e dali já sai um acordo com relação a quem vai pagar o quê e de quem. Ou seja, já faz um acordo, já sai a decisão. Óbvio que a nossa cidade, infelizmente, a quantidade de acidentes é fora do normal. E um veículo, um convênio dessa estatura, desta envergadura, e muito ia contribuir para a melhoria no tráfego da nossa cidade, na melhoria do trânsito e, principalmente, no resguardo com relação aos direitos dos nossos cidadãos. Por outro lado, vereador Marcelo, tive a oportunidade de visitar, junto com a esposa do Oliveira, que é o nosso guarda municipal aqui da casa, uma residência no Nova Suíça. Uma residência onde vi um senhor, uma outra senhora e 3 crianças de 10, 5 meses, eu devia ter uns 3, 4 meses, que estavam em escuridão porque não conseguiram pagar a sua luz. Uma quantidade enorme de sujeira pelo chão, as vasilhas todas por lavar, roupa jogada para todo lado, e as crianças naquele meio insalubre, que com certeza não traz saúde para ninguém. Ato contínuo, liguei para a Márcia, diretora hoje, no lugar do Amaury Damiance, da Companhia de Eletricidade, que hoje se chama Energisa. Estou aguardando o resultado, porque ela ficou de dar dignidade, voltando a ligação para esta casa. Visitei a casa de cima, onde encontrei uma senhora, deve estar com cerca de 200 quilos, da ponta do pé até a virilha, com ferida nas 2 pernas. Vereador, passar 1 minuto do meu tempo, a Vossa Excelência. Eu já estou acabando, mas obrigado. Essa senhora precisa do atendimento. Aliás, eu peço até o senhor, então, para ouvir e me ajudar no seu 1 minuto. Essa senhora, as 2 pernas estão de feridas, da ponta do dedo até na virilha. Ela deve ter uns 200 quilos e ela está barbuda. E conversando com ela, que ela tem problema mental, porque ela não consegue concatenar seu pensamento e nem a sua fala. E a casa também está sem luz, um cheiro horrível, e que ali necessita de um atendimento com relação à questão de saúde. Então, nesse 1 minuto, eu gostaria que o senhor, que é um homem experimentado, um guardião da saúde, me orientasse o que pode ser feito para que essa senhora tenha atendimento. Exatamente, nós temos aqui em Friburgo, hospital em casa, hospital lar, né, é um serviço do Hospital Raul Sertan, que é restrito aos pacientes egressos do hospital. Ela deve ter sido internada em alguma oportunidade. Eu tenho que conversar com algum familiar para ele me dar mais detalhes. Mas se não for egresso e estiver doente? Se tiver, tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Entendi. Aí ela poderá ser internada, inclusive, que seria lógico, pelo quadro. Pois é, pelo quadro apresentado aí por Vossa Excelência, essa senhora tem uma série de patologias. E quem inclusive, é além da obesidade mórbida, ela deve ter uma síndrome de apneia do sono, deve ter um distúrbio endócrino e ela provavelmente precisa de internação. Tá, obrigado, vereador, por vossa contribuição. Muitos os assuntos, mas, infelizmente, o tempo é pequeno. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Isaac Demani, dispõe de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, são muitos assuntos. Vou tentar resumi-los de forma lógica para poder prestar conta à nossa população. Ontem passei o dia visitando as comunidades do Rio Grande, Baixada de Salinas, Três Picos, São Lourenço, da comunidade do 3º Distrito, junto com moradores locais, vendo problemas, buscando, na verdade, soluções para alguns problemas que vem enfrentando a nossa querida comunidade rural. É algo lamentável que entristece o coração de qualquer um ver aquelas imensas lavouras de tomate todas secando e apodrecendo em meio à roça sem a colheita. Devido ao baixo preço da mercadoria, os produtores rurais ficaram impedidos até mesmo de fazerem a colheita, porque se colhessem os tomates, eles tomariam um prejuízo ainda maior. E dói ver imensas lavouras de tomates apodrecendo no pé, secando no pé, porque, infelizmente, os nossos produtores rurais tomaram prejuízos incalculáveis esse ano. É lamentável. Faço sempre aqui as minhas críticas, cobranças dessa tribuna, mas, quando os pedidos que faço são atendidos, eu tenho que agradecer. Isso é uma questão de justiça. Cerca de um mês atrás, 20 dias mais ou menos, encaminhei alguns ofícios à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, ao secretário Roberto Sebastião Torres, pedindo com urgência capina e limpeza do loteamento Alto do Moser, Varginha. Abri um procedimento administrativo junto à Prefeitura, ao prefeito Sérgio Xavier, pedindo em caráter de urgência, está aqui o procedimento número 7.620/2012, está lá o processo administrativo aberto, pedindo em caráter de urgência desobstrução e fazer contenções na rua Princesa Isabel, que liga o Parque Imperial ao Alto do Moser, que era onde se tinha o itinerário normal do ônibus do Alto do Moser. Infelizmente, caiu-se a barreira em 11 de janeiro e até hoje não haviam feito nada naquela localidade. O mesmo pedido fiz ao subsecretário estadual da Reconstrução, Afonso Munerá, e também fiz um outro pedido ao secretário municipal de Serviços Públicos para desentupimento dos bueiros do loteamento Alto do Moser. E tenho a satisfação de dizer que hoje, atendendo esses pedidos que fiz, o Executivo Municipal, o senhor prefeito e seus secretários determinaram a capina e limpeza de toda aquela área do Alto do Moser, que o matagal estava invadindo, de fato, a rua, era algo lamentável. Começou-se a se recuperar as estradas, outro pedido que havia feito. Então, está hoje lá, comunidade de Varginha, Alto do Moser, sendo atendida através das solicitações que fiz, e quero, então, aqui deixar o agradecimento ao senhor prefeito e aos secretários envolvidos nessa grande operação que está sendo feita para a comunidade do Alto do Moser. Quero citar aqui, recebi hoje em meu gabinete um ofício da Águas Nova Friburgo, no dia 1º de maio, feriado, enquanto trabalhava na parte da tarde, visitava a comunidade da Chácara do Paraíso, chamado por alguns moradores, e lá na rua Lair da Rocha Turque, me deparei com um enorme buraco aberto, apenas com a sinalização feita pelos próprios moradores, com um pedaço de pau enfiado naquele buraco, sinalizando que não se poderia trafegar com veículos por ali, por conta de um rompimento de uma galeria de esgoto da Águas Nova Friburgo. Denunciei o fato no meu Facebook, no dia 1º de maio, repito aqui a data, e hoje eu recebo um ofício da Águas de Nova Friburgo, dizendo o seguinte: prezado vereador, a Águas de Nova Friburgo vem por meio dessa informar Vossa Senhoria que no dia 2 de maio, na rua Lair da Rocha Turque, Chácara do Paraíso, foi executado um reparo de vazamento de esgoto e pavimentação recomposta no mesmo dia. Portanto, a foto do buraco que continua postada no Facebook pelo vereador e a informação de que a concessionária não faz a manutenção da rede de esgoto não corresponde à realidade. Eu vou pedir meu amigo para dar um close aqui no ofício da Águas Nova Friburgo. A Águas Nova Friburgo está dizendo que eu denunciei o fato, que o fato era verídico, que eles fizeram um conserto, que agora aquele fato não é mais verdadeiro. Mas está aqui o ofício, eu vou fazer questão ainda, meu amigo, de dar um close aqui. Eles colaram, printaram a minha página do Facebook, onde eu postei a denúncia,
Eles printaram a minha página no Facebook, tomaram conhecimento do fato através da minha página no Facebook e executaram o serviço. Fico feliz em saber que os funcionários, diretores, eu não sei quem seja, da Agro Nova Friburgo, está atento às denúncias que tenho feito no Facebook. Não são poucas, não, são muitas denúncias. Muitas denúncias contra a Agro Nova Friburgo por conta da má conservação das nossas pistas, depois dos reparos realizados pela Agro Nova Friburgo, dos esquecimentos deixados por ela em situações, como era aqui o caso específico da rua Lair da Rocha Turque, lá no loteamento Jacinda, Chácara do Paraíso. Agora, minha foto não é inverídica, não. Tanto não é inverídica que os senhores só tomaram conhecimento que havia aquele rompimento da rede de esgoto porque vistoriam periodicamente meu Facebook, porque sabem que eu denuncio todas as mazelas da concessionária Agro Nova Friburgo. E a prova está aqui. Está aqui, está printada a minha página no Facebook. Eu fico feliz por isso e convido a população friburguense a estar utilizando responsavelmente das redes sociais para fazerem as suas denúncias, porque eu levo essas denúncias a sério, eu vou atrás e eu denuncio quando tenho que denunciar. E tem surtido efeito. A comunidade de loteamento Jacina foi beneficiada por conta dessa denúncia que fiz à Águas de Nova Friburgo. Minuto. Rapidamente, senhor presidente, eu não posso deixar de falar sobre uma situação específica que eu tenho visto. Existe um movimento que está sendo encampado por algumas lojas maçônicas. Quero deixar claro aqui que não são todas as lojas maçônicas. Na verdade, eu não sei nem o que faz a maçonaria, então eu não posso tecer nenhum comentário sobre a atuação dos maçons, eu não tenho conhecimento disso. Então eu não quero tecer nenhum comentário sobre a atuação da maçonaria, até porque eu não conheço, e eu não falo do que eu não sei, e eu não falo do que eu não conheço. Mas eles estão fazendo isso. Levantaram um movimento menos vereadores e mais soluções, contra o aumento de vereadores para 21 cadeiras, o que eu também sou contra. Doutor Renata Birrame é testemunha disso. Vereador, eu sou testemunha que Vossa Excelência queria reduzir para 15 no máximo. Exatamente, vereador. E até Renato propôs que continuasse os 12. Exatamente. Meu posicionamento pessoal era esse. Nós tivemos um parecer do procurador dessa casa dizendo que nós não poderíamos fazer isso. Muito bem. Mas o que me chama a atenção, e eu não posso deixar de falar disso, as argumentações que são elaboradas nesse manifesto de algumas dessas lojas maçônicas. E repito, eu não vou falar da atuação da loja maçônica porque eu não sei, mas eu posso falar algumas coisas. Eles dizem... Vereador, para que Vossa Excelência tenha mais tranquilidade, eu vou conceder 1 minuto do meu tempo. Obrigado, vereador Marcelo, desde já agradeço. A argumentação feita pelas lojas maçônicas que estão envolvidas nesse manifesto, repito, não são todas, porque eu sei que a loja maçônica Jacques de Molay, a número 47, lá do Tinguili, não está envolvida nesse manifesto. E tenho certeza que outras também não estão. Diz o seguinte: na última década, e mais notadamente após a tragédia climática de 11 de janeiro de 2011, a região serrana fluminense com maior impacto, a nossa cidade vem experimentando extrema carência de recursos, investimentos, obras emergenciais de infraestrutura e providências na área social, saúde e mobilidade urbana. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas de muita inteligência que são maçons, que estão envolvidos nesse manifesto. Existem doutores da lei, advogados, juristas envolvidos nesse movimento. E eles sabem muito bem que essa legislatura não aumentou uma cadeira nessa casa para vereadores. Isso foi ao aumento de números de vereadores, foi através de uma emenda constitucional em 2008, e essa casa votou, na legislatura passada, o aumento de número de vereadores. E eles vêm fazer um manifesto contra o aumento 4 anos depois. Onde estavam eles? Descansando, dormindo, ou fazendo o quê durante esses 4 anos? Que não se manifestaram. E eu vejo aqui no jornal Voz da Serra a foto de um ex-assessor, de um ex-vereador dessa casa, que votou o aumento do número de cadeiras, se manifestando contra agora. Parece brincadeira, porque querem induzir a nossa população a erro e querem descredibilizar a atuação dessa casa legislativa. É isso que estão tentando fazer. Eu também sou contra. Se pudesse, e não encontramos meio legal ainda, porque se encontrar eu vou fazer,
meio de reduzir. Só que nós não podemos deixar que a nossa população seja induzida ao erro. Conclua, vereador. A questão de carência de recursos não tem nada a ver com a Casa Legislativa. O nosso repasse, o repasse dessa Casa Legislativa reduziu de 7% para 6%. Então, já há uma economia. Que gastos serão feitos a mais? Nenhum. Isso é balela. Então, se tem menos vereadores e mais soluções, estão com o slogan errado, menos blá, blá, blá e mais solução. Estão falando que na última década, e o que os senhores fizeram na última década pela nossa cidade, e eu vou oficiar as lojas maçônicas envolvidas para saber qual a contribuição que eles fizeram, quantos ofícios eles fizeram, porque eu fiz ao governo do Estado em busca de recursos, quantas viagens eles deram a Brasília em busca de recursos, porque eu fiz, mas eu quero saber o que eles fizeram, e se eles sujaram seus sapatos luxuosos na lama da tragédia, como eu fiz, porque eu fiz. Eu quero saber o que eles fizeram agora, porque nós temos que ter responsabilidade nas nossas atuações, porque contra eu também sou, mas não pelos motivos falaciosos que estão expostos nesse folder que está sendo distribuído pela cidade. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Renato Abirrama, dispõe de 9 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu vou aproveitar que hoje eu tenho mais um pouquinho de tempo para discorrer sobre o meu trabalho à frente da Secretaria de Saúde durante 4 meses e meio. Um jornalista que eu respeito e que tem credibilidade nesta cidade, no outro dia ele disse que eu havia prometido resolver o problema da saúde em 4 meses e meio. Não foi bem assim. Eu disse que iria planejar a saúde e resolver os problemas imediatos, emergentes, e colocar a saúde numa situação que pudesse ascender de patamar no decurso, naturalmente, de todo esse ano, o ano que dura o governo. Planejar consiste, basicamente, em decidir com antecedência o que será feito para mudar as condições adversas do presente e impedir também que condições boas, adequadas, venham a se deteriorar no futuro. Isso aí são palavras de Schorne, em 1998. Planejar. Eu acho que falta na nossa cidade é planejamento. Eu me lembro que no início do governo Heródoto Bueno de Mello, o secretário de Planejamento tinha uma sala minúscula, não tinha nem computador, e era o secretário de Planejamento. Quer dizer, não se deu crédito ao planejamento que é absolutamente necessário para mudar a situação que nós vivemos há muitos anos, exatamente por falta de planejamento. Quando, por exemplo, o concurso de 99 foi anulado, se esqueceu de dar a solução. Porque não adianta anular um concurso e não dar a solução. O que aconteceu? Veio a Eniticop e a prefeitura está trazendo, e nós vamos trazer aqui, o custo dessa medida insensata tomada pela ex-prefeita Saudade Braga. Nós vamos trazer aqui o que a prefeitura está pagando de ações trabalhistas que estão pipocando a cada dia em função desse absurdo que foi cometido, além de, é claro, houve também uma mentira durante a campanha, que eu chamo de estelionato eleitoral, depois de prometer claramente que ia manter o concurso, anula. Isso aí deveria ser revisto pelos cidadãos. Mas eu, quando identifiquei, e já havia identificado várias vezes aqui nesta casa, os 2 grandes problemas: recursos humanos, que não pode se limitar à Secretaria de Saúde. O vereador Marcelo Verli já disse muitas vezes aqui que a educação carece de pessoas, de profissionais, de salários dignos, nós sabemos disso. Aquele projeto que foi aprovado aqui há poucos dias, que permite a contratação de 190
entre professores, auxiliares de creche, merendeiras, num total até de quase 500, mas só pode contratar 190, porque só tem recurso para 190. E tem muita gente saindo agora, porque estão passando nos concursos e deixando a nossa cidade. Recursos humanos, realmente, essa é a questão básica da saúde, inclusive, porque entre os médicos, 80% tem contratos temporários. 80% tem contratos renováveis semestralmente. E lembro que na época, agora, quando eu falo que o médico do ambulatório ganha 1.307, 1.307 brutos. É óbvio que não vai funcionar o ambulatório nunca, porque eles vão lá, ficam um dia, atende uma meia dúzia, e se obrigá-los a ficar às 20 horas, todos pedem demissão, aí não vai atender nem meia dúzia, vai atender 0. E eu lembro também que no governo passado, no governo da Saudade, no último ano, 8º ano de governo, ou melhor, de desgoverno, os médicos ganhavam menos de R$800, quase salário mínimo, menos de R$800. Quem aumentou foi o governo Heródoto. Aumentou para 1.307. E com 1.307 ninguém trabalha. Por isso que a solução, nós demos as soluções plausíveis, factíveis, que podem ser facilmente executadas. Em primeiro lugar, nós consertamos, resolvemos os problemas emergenciais, que era a falta de médicos no plantão, na maternidade, na UPA, não tinha médico, eu fui dar plantão no 3º dia, eu assumi sexta, domingo, não tinha nenhum médico na UPA, eu fui lá dar plantão. Aí nós conseguimos recompor as equipes com aumento emergencial, que não é aumento, foi uma gratificação de R$1.000 para os médicos, para que eles não pedissem mais demissão. Tínhamos 3 pediatras na rotina, hoje nós temos 8. Todos os plantões de pediatria foram cobertos, tanto na UPA quanto no Hospital Raul Sertã. Fizemos 6 multi